Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada de Física para o Vestibular, na aula de hoje, uma aula extremamente importante, vetores, que se encaixa dentro de mecânica, e uma aula que vai classificar as medidas físicas de duas maneiras. Ou elas são escalares, muitas vezes representadas por números, ou elas são vetoriais, representadas por geometria. Então, o fato é que as medidas, ou elas podem ser algébricas, ou elas podem ser geométricas. Outro dia eu fiz uma aula aqui sobre medidas físicas, e aprendemos não só a definir a unidade, como, por exemplo, a definir as medidas como básicas ou como derivadas. E a aula de vetores é uma aula que se aplica também, não só para medidas básicas, como também para medidas derivadas, como veremos ao longo do curso. Vamos à aula. Muito bem, então, mais uma vez, grandezas físicas. Acontece o seguinte, na análise dos fenômenos físicos, as medidas físicas desempenham um importante papel e fundamental. Elas apresentam uma grande variedade e são classificadas de duas formas, ou elas são escalares ou elas são vetoriais. Grandezas escalares são aquelas grandezas que são definidas apenas com um número e uma unidade, ou seja, basta o valor numérico e a unidade de referência, a medida escalar. Ela pode ser também chamada de algébrica. E aí um detalhe, vamos supor que você tem, por exemplo, uma caixa de papel, pode ser, e eu falo para você o seguinte, olha, a massa dessa caixa é de 50 kg. M é a nossa medida física, a massa, 50 é o valor numérico relativo a uma referência que é o quilograma, que é a unidade definida, padronizada, que é o nosso referencial. Muito bem, repare que 50 é simplesmente um número. E a unidade, pronto, acabou. A grandeza escalar ela é bem simples. São exemplos de medidas escalares: a massa, o tempo, volume, temperatura, potência, corrente elétrica, potencial elétrico, área, energia, dentre muitas outras medidas que nós temos. São classificadas como escalares. E as medidas vetoriais, que é o objetivo dessa aula de hoje, elas são mais complexas. As medidas vetoriais elas são definidas por um número, valor numérico, também chamado de intensidade, a unidade, mas elas vão ter um algo mais. Esse algo mais é o que a gente chama de direção e sentido, coisa que a medida escalar não tem. Quando você fala uma massa de 50 kg, eu não preciso saber a direção e sentido da massa. Mas, quando eu tenho, por exemplo, uma caixa apoiada no solo, eu digo que vou fazer uma força, por exemplo, de 50 newtons, repare, 50 é o valor numérico e newton é a unidade de força, claro que mudou a medida. Saber apenas o número e a unidade não é o suficiente. Eu preciso saber para onde eu estou fazendo essa força, porque quando eu faço essa força, ela pode gerar efeitos diferentes. Por exemplo, se eu empurrar a caixa para baixo, estou representando aí como se eu estivesse apoiando a mão sobre a caixa, vai gerar um efeito. Por exemplo, se ela estiver apoiada no solo, essa força praticamente não vai gerar nenhum efeito. Ela vai continuar parada. Se eu faço uma força, por exemplo, inclinada, diagonal, por exemplo, como está aí, ela já pode fazer alguma coisa. Ela pode não só arrastar a caixa, como também elevar ela verticalmente. Se eu faço a força na vertical, por exemplo, para cima, ela pode subir, mesmo que eu faça forças iguais de 50 newtons. Se eu puxar ela, por exemplo, para a direita, eu posso fazer o deslocamento dela para a direita. Então, observe um detalhe importante. Dependendo de para onde eu faço a força, gero efeitos diferentes na caixa. Então, a força é uma medida chamada de vetorial. Vetorial significa dizer o seguinte, que ela precisa ter uma direção e um sentido. Logo, ela é uma medida geométrica. Ela não é algébrica. Isso vai ser fundamental.
São exemplos de medidas vetoriais: a força, a velocidade, a aceleração, a quantidade de movimento, o impulso, a gravidade, campo elétrico, campo magnético, dentre muitas outras. E aí nós vamos ter que arrumar uma maneira de representar uma medida vetorial. Essa maneira é chamada de vetor. O vetor, ele é um elemento matemático. É um segmento de reta orientado que representa o módulo, ele pode representar o módulo, dependendo da escala que você adota, a direção e o sentido, que é o mais importante para a gente aí na parte vetorial. Então, vetor, segmento de reta orientado. O módulo do vetor, ele pode ser representado pelo tamanho do segmento a partir de uma escala específica que se adota. Veremos mais para frente um exemplozinho onde isso pode acontecer. Bem, tá aí, vetor, segmento de reta orientado, representa a direção e sentido da medida vetorial. Vamos à definição do vetor. O que ele é? É uma reta. Só a reta dá a direção do vetor. A ponta da seta que vai nessa reta vai indicar o sentido do vetor. Juntou as duas coisas, você tem o vetor. Em direção e sentido. Detalhe, a gente normalmente representa aqui o vetor pela letra V. Quando eu levar isso para a física, nós vamos trocar essa letra V pela inicial da medida física. Por exemplo, se for uma força, vai virar F. Se for uma quantidade de movimento, vai virar Q. Então, a inicial da medida física substitui o V de vetor. Se fosse velocidade, seria V de velocidade, não V de vetor. Para indicar que é medida vetorial, a gente costuma colocar uma setinha em cima da medida, sempre horizontal para a direita, independente da direção do vetor. Então, cuidado, essa setinha em cima só indica que a medida é vetorial, nada mais do que isso, é uma convenção. O vetor vai ter uma origem, o ponto onde ele começa. Daqui a pouco eu vou fazer algumas experiências aqui, vou utilizar pincéis. Então eu quero que você pense o seguinte: a ponta do pincel está aqui, a traseira do pincel está aqui. Então aqui vai ser a origem do nosso vetor e aqui vai ser a extremidade. Eu vou usar às vezes aqui os pincéis para te ajudar a entender melhor. Todo vetor tem um extremo, ponto final dele, que é a extremidade do vetor. Outra coisa importante que o vetor tem, que também vem da geometria, que é a reta suporte do vetor. A reta suporte é uma reta infinita que passa pela direção do vetor, beleza? Então, é só uma, digamos assim, uma forma de, às vezes, você precisar fazer o prolongamento desse vetor, então você faz a partir da reta suporte, que é essa reta aí, claro que ela não vai aparecer nos vetores. O vetor tem uma direção e dois sentidos, então, importante, quando você tem um vetor, a reta indica a direção. Eu posso colocar o sentido para cima, posso colocar o sentido para baixo. Então, esse é o significado. Um vetor tem uma direção e dois sentidos. Beleza? É claro que o vetor virá apenas um dos sentidos. Coisa extremamente importante, não só na geometria, como na física também. Dois vetores somente serão iguais quando tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Moçada, se um desses três itens for diferente, os vetores não serão iguais. Isso é fundamental na física quando a gente levar isso para as medidas vetoriais. Então, se eu tiver um vetor V1, um vetor V2, só serão considerados iguais se tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Isso é fundamental. Operações com vetores. Algumas medidas físicas, como força, por exemplo, podem aparecer mais de uma vez em um mesmo corpo. Assim, faz-se necessário fazer a soma vetorial, maneira de encontrar o vetor resultante, ou seja, aquele que equivale a todos os outros envolvidos no corpo. Moçada, é o seguinte, muitas vezes, num fenômeno físico qualquer, você tem uma medida física, como a força, atuando várias vezes. Por exemplo, você poderia pegar uma caixa como aquela e ter várias pessoas empurrando, puxando, e essas várias pessoas juntas geram um efeito resultante na caixa, ou seja, gera uma ação de movimento nela. O que vem a ser a força resultante? Seria uma força única que você substitui todas as demais, gerando o mesmo efeito. Por isso se faz importante operações com vetores. A gente consegue fazer essas operações com medidas vetoriais. E aqui uma coisa importante já vai acontecer. Na soma vetorial, nem sempre 30 mais 40 dá 70. Veremos isso já já. Soma algébrica, 30 mais 40 é 70, ponto. Soma vetorial não é necessariamente 70. Veremos. Detalhe importante, algumas medidas físicas são únicas no vetor. Por exemplo, a velocidade de um corpo é única. Você não vai ter um corpo com duas velocidades.
mas você pode ter um corpo com duas ou mais forças. Então, não é toda a grandeza vetorial que você vai ter como fazer as operações, porque elas são únicas. Detalhe importante, você também não pode somar duas medidas vetoriais distintas. Você não pode pegar uma força e somar com uma velocidade. Assim como você não pode pegar uma massa e somar com volume algebricamente. São medidas distintas. Você tem que somar massa com massa, volume com volume. Então você só vai fazer operações vetoriais com medidas físicas de mesma dimensão. Beleza? Muito bem. Para fazer as operações com vetores, eu vou considerar alguns vetores. Considere o vetor V1, guarde essa direção e esse sentido. Vai aparecer nos próximos slides. Está aí o V2 e um vetor V3. Tá? Ou seja, esses três vetores aleatórios. A primeira operação que a gente vai fazer é soma de vetores. Ela pode ser feita através de dois processos. Um processo que é chamado processo polígono. Agrupar os vetores de tal forma que a origem do segundo vetor coincida com a extremidade do primeiro vetor e assim sucessivamente. Moçada, repare o nome, polígono. Por quê? Porque a hora que eu fizer a soma desses vetores, vai gerar um polígono. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono. Ou seja, qualquer polígono, depende da quantidade de vetores que você tem. Exemplos. Vamos supor que eu queira fazer a soma de V1 mais V2. Repare como eu represento. V1 vetorial lá em cima, mais V2 vetorial lá em cima. Tá? Pego o vetor V1, desenha, mesma direção, mesmo sentido. Pego a origem do V2 e encaixo na extremidade do V1. Esses vetores são aqueles do slide anterior. Repare que fica uma abertura entre a origem do primeiro vetor e a extremidade do segundo. Aí, o que eu faço? O vetor resultante terá origem na origem do primeiro vetor desenhado e extremidade na extremidade do último vetor desenhado. Então, a resultante desses dois vetores é dado por essa linha vermelha que eu chamo de S. Posso representar a soma vetorial por S igual V1 mais V2. Ele é um detalhe. Se eu falar para você que V1 é 30, V2 é 40, essa soma não vai dar 70, veremos isso em breve. Isso é soma geométrica, não é algébrica, insisto nisso. Detalhe importante, é como se eu tivesse duas forças atuando no corpo, na direção e sentido de V1 e V2, e aí eu troco as duas por uma só, que é a linha vermelha, ela é a resultante. Uma coisa importante na soma de vetores é que a ordem não importa, vai dar a mesma resultante. Lógico, na álgebra 3 mais 4 é 7, 4 mais 3 continua sendo 7. Em vetores isso não muda, ainda bem. Ou seja, se você somar o V2, agrupar o V1, você vai ter a mesma soma, para que é o mesmo triângulo. Então, se eu pegar aqui os pincéis que eu adotei como referência, pincel vermelho, pincel preto, o que é a soma de vetores pelo processo polígono? É agrupar a origem desse vetor na extremidade desse, e assim por diante. Fica aberto, essa abertura é a resultante. Repare que o ângulo entre os vetores, daqui a pouco isso vai ser fundamental, depende para dar o tamanho da resultante. Observe, quando eles estão com um ângulo mais aberto, a resultante é uma que, se eu fecho mais, a resultante muda. Então, essa resultante depende da angulação entre os vetores. Isso é fundamental. O processo polígono permite você somar quantos vetores você quiser. 3, 4, 5 vetores. E aí um detalhe importante. Vocês viram que 2 vetores gerou um polígono que foi um triângulo. 3 vetores vai dar um quadrilátero. 4 vetores vai dar um pentágono. E assim por diante. Então, por isso o processo da poligonal. O V3, na mesma direção, no mesmo sentido, agrupa o V2, agrupa o V1, abertura entre eles, você vai ter a resultante. Esse é o vetor S. Posso falar que S é igual a V3 mais V2 mais V1. Um detalhe importante. O processo polígono pode ser feito com quantos vetores você quiser. Nós temos o segundo processo de soma, que é o processo paralelogramo. Você vai agrupar os vetores de tal forma que a origem do primeiro vetor coincida com a origem do segundo vetor. Então, se antes eu estava agrupando a origem na extremidade, agora eu vou agrupar a origem na origem. Sempre vai ter uma abertura entre os vetores. Essa abertura pode ser de vários ângulos, veremos mais para frente. Deve ser feita de 2 em 2 vetores apenas. Se você tiver 3, 4 vetores, vai ter que fazer de 2 em 2. Faz 2, acha uma resultante parcial, depois pega essa resultante parcial com o terceiro e assim por diante. Aí você me pergunta sem perguntar, eu te respondo mesmo assim. Posso usar qualquer um dos dois? Quando você estiver resolvendo um exercício livre, uma questão aberta, sim, pode usar qualquer um dos dois. Muitas vezes a questão do vestibular já traz para você um determinado processo. Aí você tem que seguir a questão. E aí tem um outro problema. Quando a questão é teste, ele pode alternar entre polígono e paralelogramo. Então, eu acho que você tem que conhecer os dois processos. Beleza? Ao agrupar os vetores, deve-se traçar uma paralela a cada vetor, começando na extremidade de cada vetor, de tal forma a formar um paralelogramo. Por isso, regra do paralelogramo. Lembrando que o paralelogramo
é um quadrilátero notável, de lados opostos paralelos, geometria. O vetor resultante terá origem na origem dos vetores e extremidade no ponto de cruzamento das retas paralelas. Vamos ver como isso funciona. Vou somar novamente V1 mais V2. Lembre-se, no processo polígono, ficou como está aí. E é só uma réplica do processo polígono. Agora eu vou fazer a soma pelo paralelogramo. Desenho o V1, pega a origem do V2 e coloca na origem do V1. Essa é a diferença. Quando você agrupar os vetores, você vai traçar uma paralela a cada vetor, começando na extremidade do outro. Uma paralela V1 começando em V2, paralela V2 começando em V1. Repare que eu formei o paralelogramo. O objetivo dessas paralelas é só definir esse ponto aqui. Ó. Esse ponto de cruzamento das paralelas vai ser a extremidade do vetor resultante. Ele vai ter origem na origem dos vetores, extremidade lá. Repare que esse vetor resultante pelo polígono, pelo paralelogramo, é a mesma resultante pelo polígono. Não tem diferença. Beleza? Mesma coisa, S igual a V1 mais V2. Vamos fazer mais um exemplo, V2 mais V3, considerando aqueles vetores. Então eu desenho o V2, agrupo o V3, origem na origem, retas paralelas, e aí eu tenho o vetor soma, vetor resultante. Beleza? Lógico que S igual a V3 mais V2. Próxima operação, subtração de vetores. Na verdade, moçada, não vai existir subtração de vetores. Vai existir a soma do primeiro com o oposto do segundo. Vamos entender o que é o vetor oposto, chamado de menos V. É um vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção do vetor original V, porém em sentido contrário. Então, se você tem um vetor V, o vetor menos V é ele no mesmo tamanho, na mesma direção, em sentido contrário. A gente chama ele de menos V. Ah, quer dizer que esse vetor é negativo? Não, sinal menos é só para indicar que ele é oposto. Só tem esse significado. Lembre-se que V1 mais V2 dava esse vetor soma, tá aí, coloquei rapidinho. Vamos ver a diferença entre a soma com a subtração. Olha só, subtrair V1 de V2. Primeira coisa, você vai mudar para V1 mais o menos V2. Não existe V1 menos V2. É a soma do primeiro com o oposto do segundo. Então, se você tem aí o vetor V2, desenha o oposto dele, menos V2. E aí você vai desenhar o vetor V1 na mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho. Vai somá-lo com o menos V2 e não com o V2. Repare que eu estou somando pelo processo polígono. E aí você vai ter a diferença. Esse vetor D aí. E, claro, D, V1 menos V2. Moçada, uma coisa importante, olha só. Se você pensar, esse vetor V1 tem um tamanho, sei lá, 30. V2 tem um tamanho, 40. Então, quando você vem aqui, V1 é 30, V2 é 40. Então eu te pergunto, esses dois triângulos são iguais? Repare um detalhe importante. Aqui eu tenho um ângulo entre os dois vetores que era θ. Quando eu trouxe o V2 para cá, repare que esse ângulo aqui ficou 180 menos θ, que é esse ângulo aqui. Ó. Então, na verdade, o ângulo que era θ entre os vetores passa a ser 180 menos θ. Isso dá diferença no tamanho do vetor D aqui. Mas são dois triângulos bem interessantes, com dois lados iguais, V1 e V2, porém o D é diferente. Beleza? Isso é fundamental na física em medidas que envolvem subtração de vetores. Isso vai acontecer e é importante para a gente. Vamos fazer uma outra observação importante, que é o seguinte. Se você pegar os vetores V1 e V2 originais aqui, ó, não o menos V2, o V1 e o V2, e colocá-los no processo paralelogramo, tem uma curiosidade. Repare que o vetor diferença também pode ser colocado como origem na extremidade do segundo vetor, que é o V2, e extremidade na extremidade do primeiro vetor, que é V1. Sempre vai funcionar isso. Isso é um detalhe da subtração de vetores. Lembre-se, tem que estar agrupados no processo paralelogramo. Fez V1 menos V2, a diferença vai ser origem na extremidade do V2 e extremidade na extremidade do V1. Funciona e pode ajudar a resolver exercícios. Produto de um vetor por um número real. Essa operação é muito importante, muito legal. Olha só. Se o número é positivo, você vai manter a direção e sentido e aumenta o número de vezes. Então, tal detalhe, você tem uma geometria, vetor. Você vai multiplicar esse vetor, por exemplo, por 3. 3 é número, é álgebra. Então, eu estou multiplicando um vetor, que é geometria, por um número, que é álgebra, envolvendo as duas coisas. Vai prevalecer a geometria. O que acontece? 3 é algébrico, V é vetor. O vetor vira um vetor 3V, que não é mais igual a V. Ele mudou o tamanho. Lembre-se do que eu disse, dois vetores só são iguais se têm mesma direção, mesmo módulo, e mesmo sentido. Nesse caso, esses dois vetores, o 3V e o V,
não são iguais, porque têm tamanhos diferentes, mesmo tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Então esse é o vetor 3v, 3 vezes maior do que o v original. Se o número é negativo, você vai manter a direção e vai inverter o sentido, e aumenta o número de vezes. Então, por exemplo, vamos multiplicar um vetor por menos 2. O que acontece? Vai ficar o menos 2v. Então repare que o número algébrico que você pode multiplicar pode ser positivo ou negativo. Algumas relações físicas na frente serão relacionadas assim. Por exemplo, o campo elétrico, que entra carga positiva ou carga negativa. Isso vai ser fundamental para definir a direção de um e de outro vetor. Aí você vai ter o vetor dividido em duas partes, inverteu o sentido, manteve a direção, vetor menos 2v. Nós não vamos ter divisão de vetores, mas eu posso multiplicar um vetor por um número fracionário, por exemplo, por meio. O que você faz? Se meio é positivo, mantém a direção e sentido e quebra ele pela metade. Vira o vetor meio v. Então essa é a operação de produto. E no que ela é importante? Muitas das relações que nós temos em física vêm do seguinte. Eu disse para você agora há pouco que você não pode somar uma força com a velocidade, somar. Mas você pode, muitas vezes, dividir e multiplicar grandezas físicas. Isso gera as famosas fórmulas. Então, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, relações entre medidas escalares ou algébricas, vai permanecer escalar. Olha um exemplo. Se você pegar a densidade é massa, que é um número escalar, por volume, que também é um número escalar. O que é escalar dividido por escalar? Escalar, é número. Logo, a densidade é escalar. Essa é a chamada relação escalar. Toda vez que você faz fórmulas que você relaciona medidas escalares, gera uma medida escalar. E se você relacionar uma escalar com uma vetorial? É o produto. Acabamos de fazer. Vai estar pegando um número e multiplicando por uma geometria. A geometria vai prevalecer. A relação será vetorial. Por exemplo, em eletricidade, a gente define a força sobre a carga de prova, força é vetor, pela carga que é escalar, você está fazendo uma relação entre um vetor e um número. Você está fazendo essa relação aqui. O que vai acontecer? Essa medida nova que surge, ela é vetorial. Por quê? Porque ela veio da relação entre um vetor e um número. Você pega a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. A massa é escalar. Massa, 3, escalar. Aceleração é um vetor. Quando você multiplica a aceleração pela massa, você tem a força. A força é uma medida vetorial. Então é assim que as coisas funcionam em física, é bom você ter essa noção. Composição de um vetor. Muitas vezes você vai ter um vetor que ele não é nem horizontal nem vertical. É fácil trabalhar com vetores que estão na horizontal ou na vertical. Então a gente vai ter esse vetor inclinado e a gente vai fazer uma operação chamada decomposição. E essa decomposição é projetar a sombra desse vetor na horizontal e na vertical. Para isso eu uso o plano cartesiano. Coloco o plano cartesiano na origem do vetor, eixo x, eixo y, está aí. E aí eu faço, como eu te disse, a projeção desses vetores. Normalmente ele vai ter um ângulo θ. Esse ângulo é medido muitas vezes com a horizontal, mas poderia ser com a vertical. Aí eu começo a fazer as sombras. Repare, quando eu faço as sombras a partir da extremidade, estou criando o Vx e o Vy. Esses dois vetores, Vx e Vy, repare, estão agrupados pelo processo paralelogramo. E aí, o que acontece? O vetor resultante é o próprio V. E aí você pode usar relações de trigonometria para calcular o Vx e o Vy. Por exemplo, você tem aí dois triângulos retângulos. Né? Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então eu posso usar seno, cosseno nesse triângulo. Quando eu uso, eu defino Vx como V cosseno de θ e o Vy como V seno de θ. É claro que isso depende de onde está posicionado o ângulo. Se o ângulo tivesse, por exemplo, vamos supor, aqui, cuidado, pode ter diferença. Então depende de onde você olha, tem que usar a trigonometria. E claro, é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Posso falar que o valor numérico de v ao quadrado é o vx ao quadrado mais o vy ao quadrado. Todas essas relações são aproveitáveis na decomposição de um vetor. Uma outra coisa muito importante que nós temos, e facilita muito o cálculo de vetores, é o uso de versores. O que são versores? São vetores unitários a partir de um quadriculado. Lembra que eu disse agora há pouco para você que o tamanho do vetor, o módulo dele, eu posso adotar uma escala de medida? Em quadriculado a gente pode fazer isso facilmente. Então imagina aí que eu tenho um papel quadriculado, quadradinho perfeito. O vetor na horizontal eu vou chamar de i e vou considerar ele como uma unidade. E o vetor na vertical eu vou chamar de j. Esses vetores i e j, que são chamados de versores, são vetores unitários e eles são referenciais. Os vetores que eu vou desenhar no papel quadriculado vai ser escrito em função de i e de j. E aí vem um detalhe.
Muitas vezes, em cálculos, adota-se não a unidade para o tamanho do vetor horizontal i. Por exemplo, eu poderia dizer que cada ladinho horizontal vale 500. Cada ladinho na vertical vale 500. E aí o vetor vai ter a proporção desse lado que eu adotei na medida. Por exemplo, vamos supor que você tem um vetor V1 desenhado dessa maneira. Repare que ele ocupa espaços na horizontal e na vertical. Como é que eu posso escrevê-lo? Eu faço a decomposição dele. Repare que aí ele está utilizando 4 espaços na horizontal e 6 espaços na vertical, 6 quadradinhos na vertical. Então, se eu fizer a sombra a partir da extremidade dele, como você está vendo aí, a decomposição fica fácil. Aí eu posso escrever esse vetor como 4i mais 6j. Detalhe importante, como eu disse para você agora há pouco, se eu adotar como referência que cada ladinho vale 500 unidades, essa projeção aqui valeria 4 vezes 500, 2.000. Então, o tamanho desse vetor na horizontal seria 2.000. O tamanho do vetor na vertical seria 6 vezes 500, seria 3.000. Então, isso pode ser feito em cálculos. E você pode calcular o valor numérico do módulo de V1, que é só jogar teorema de Pitágoras. Né? Olha só, V1 é a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Esse V1 vai ter um módulo de 2 raiz de 13. Esse é o tamanho do vetor V1. Se eu estou adotando uma escala, por exemplo, de 500 para o ladinho, você vai colocar aí multiplicado por 500, vai ter o tamanho do vetor inteiro. Beleza? Outro vetor que eu posso ter, V2. Agora tem um detalhe. Repare que o V2 tem uma inclinação que vai ter espaços horizontais e verticais, mas o vertical está no sentido contrário do J. E aí ele tem 9i na horizontal, no sentido para a direita, e menos 3j para baixo. Inverteu, mudou o sinal. E pode ser escrito como V2 igual 9i menos 3j. Módulo 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Você vai ter o módulo desse vetor, já fazendo a operação, como 3 raiz de 10 unidades. Então, isso são versores, algo muito útil no cálculo de valor numérico de vetores. Se eu tivesse um vetor, por exemplo, totalmente horizontal, totalmente vertical, você vai representá-lo simplesmente pelo que ele vale. Por exemplo, no caso aí, V3 vale menos 7i, no sentido oposto do i, não tem espaço na vertical. Normal. O módulo dele vai ser o quê? 7. Beleza? Da mesma forma, eu poderia ter 1 na vertical. Pode-se fazer operações no quadriculado? Pode. E muito funcional, muito legal. O que você vai fazer? Aí o nosso quadriculado, referencial IJ, e aí o seguinte, vamos fazer a soma primeiro. Imagina que eu vou somar os vetores V1 e V2 do slide anterior. O V1, lembre-se, era 4i mais 6j. Agrupa o V2, por exemplo, processo polígono, pode ser. Se quiser paralelogramo também dá. Lembre-se que o V2 era 9i menos 3j. O vetor resultante, já sabemos, é esse vetor vermelho aí. Vamos ver se funciona? Olha só, V1 mais V2, 4i mais 6j. O V2, 9i menos 3j. Se eu somar, vai ficar V1 mais V2 igual 13i mais 3j. Será que funciona lá no S? O S vai ter essa medida? Vejamos. Conta quantos espaços ele tem na horizontal aí. Vai encontrar 13. Quantos da vertical? Vai encontrar 3. Então funciona. Então dá para fazer a soma tranquilamente, por isso que o quadriculado é muito bom. Módulo de V1 mais V2. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso vai dar um vetor resultante em módulo raiz de 178. Beleza? Dá para fazer subtração no quadriculado? Dá, olha só. Bem legal. Imagina aí o V1, V2 somados, como vimos agora há pouco, e o vetor S. Lembrando que o V1 era 4i mais 6j, o V2 9i menos 3j, a soma tinha dado 13i mais 3j e o módulo de V1 e V2 raiz de 178. Vamos fazer a diferença agora e ver o que acontece. Se eu fizer V1 menos V2, o que você vai ter que fazer? Voltar o V2 no sentido oposto. E aí faz V1 mais o menos V2. O menos V2, moçada, é ele com sinal trocado. Repare que o V2 aqui embaixo, ele é 9i menos 3j. Então, o menos V2 é só você fazer o quê? Inverter o sinal de todo mundo. Menos 9i mais 3j. Confere, quantas horizontais, quantas verticais ele tem aqui. Vai dar a mesma coisa. Então, papel quadriculado é mágico nesse sentido. O que vai ser o V1 mais o menos V2? 4i mais 6j, que é o V1, mais o menos V2, que é menos 9i mais 3j. Essas contas. Você vai ter menos 5i mais 9j. Será que vai funcionar no quadriculado? Vejamos. Desenho o V1, soma com menos V2, desenho o vetor soma. Ou diferença, tanto faz. Agora conta os quadriculados. Repare, você vai ter 9j na vertical, você vai ter 5i na horizontal, no sentido oposto. Então,
Perfeito, funciona. E aí mostra para você aquilo que eu tinha dito no slide anterior. Os triângulos são aparentemente iguais, né? Porque tem os mesmos lados V1 e V2, mas o vetor soma dá diferente. Repare, se você fizer o teorema de Pitágoras, vai achar raiz de 106, que é diferente do outro, que era raiz de 178. Então, olha, o soma, raiz de 178. O diferença de V1 e V2, raiz de 106. Lembrando que esse lado é igual a esse lado é igual a esse na triangulação. Porém, os vetores ficam diferentes. Isso tem importância na física. Muito bem, cálculo matemático do vetor resultante. Se você não tiver quadriculado, você vai ter que recorrer à matemática. E aí, como é que funciona? Tada, olha só, é simples. Vamos supor que você tem um triângulo, geometria, de vértices ABC, ladinhos ABC. E aí eu tenho entre esses dois lados aqui um ângulo θ. E aí você aprendeu na geometria uma fórmula para calcular, por exemplo, o lado A, tendo o lado CB e esse ângulo θ. Essa fórmula é conhecida como lei dos cossenos. Lembra dela? Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno θ. Tendo as informações de CB e θ, você calcula o lado A. Olha o que eu vou fazer. Física, transforma o lado Czinho, ou seja, BA, no vetor V1. Mesmo tamanho. Vetor V2 para o ladinho B. Mesmo tamanho. Processo polígono eu estou fazendo. O que é o vetor A? O vetor S. Ou seja, o lado A é o vetor S, que é a soma desses dois. Logo, o que eu posso fazer para calcular o S, tendo V1, V2 e o ângulo de abertura entre eles? Lei dos cossenos. Só trocar o A por S, o B por V2, o C por V1, menos 2V1, V2 cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os dois vetores agrupados pelo processo polígono. E aí você consegue calcular. Só que tem um problema. Nós temos também o processo paralelogramo. Então, se eu puxar esse vetor e converter no processo paralelogramo, observe, nós vamos ter que traçar paralela aos vetores, para gerar o vetor resultante, e aí repare que o vetor resultante não muda, permanece o mesmo. Eu vou fazer a projeção da sequência do vetor V1, que é a reta suporte dele, e repare que eu vou ter o ângulo θ aqui embaixo entre essa projeção e o V2, como θ também. Afinal de contas, ele e esse são correspondentes. E aí o que vai acontecer? Esse ângulo aqui é 180 menos θ. Repare que agora os vetores V1 e V2 estão angulados 180 menos θ. Em outras palavras, se você tem polígono agrupado 150 graus de abertura, trouxe para o processo paralelogramo, fica 30 graus. Se você tem dois vetores polígono agrupados de 60 graus, trouxe para o paralelogramo 120 graus. Isso é fato, sempre. E aí vem um problema. Como é que fica a fórmula para essa situação? Lembre-se da geometria que o cosseno de 180 menos θ é menos cosseno θ. Então, se eu aplicar isso lá na fórmula de cima, no lugar de cosseno θ, colocar menos cosseno θ, a fórmula muda para S ao quadrado, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2V1, V2 cosseno de θ. Em outras palavras, você usa a lei dos cossenos com sinal menos para o processo polígono, com o ângulo real entre os vetores. E muda para a lei dos cossenos com o sinal mais quando você agrupa pelo processo paralelogramo. Então, são duas versões das leis dos cossenos. Beleza? E aí vem um detalhe importante. Como eu disse, em soma algébrica, 30 mais 40 é 70, sem dúvida. Só que em geometria, não. Geometria, soma de 30 e 40 nem sempre é 70. Veremos agora as condições de quanto vai dar essa soma. Quais são os possíveis valores para essa soma geométrica? Para isso, eu vou considerar um vetor V1 de 30 unidades e um vetor V2 de 40 unidades. Então, considere esses dois vetores daqui aos próximos slides. E aí vem o seguinte, vou fazer a soma de V1 e V2. Detalhe importante, você vai ver que essa soma pode dar entre 10 e 70. Então, dois vetores têm um valor que pode ser chamado de mínimo e um valor que pode ser chamado de máximo. Eu vou provar isso agora matematicamente. Repare um detalhe, o mínimo é a diferença 40-30 e o máximo é a soma de 30-40, que seria o valor algébrico real. Qualquer valor entre 10 e 70 é possível para a soma vetorial entre esses dois caras. Qualquer valor, 50, 60, 65,4, qualquer valor. Esses dois vetores nunca admitirão resultado maior que 70 e menores do que 10. Nunca. Isso é fato. Vamos provar por quê. Muito bem, então vamos aos casos especiais.
Considere o vetor V1 30, o vetor V2 40 unidades. Primeiro caso, eu vou angular esses dois vetores de 0 graus. Ou seja, eu tenho os dois vetores, abertura entre eles, 0. Pode ser no paralelogramo, origem na origem, pode ser no polígono, um seguido do outro. Então ficaria assim, olha, V1 agrupado com V2 pelo polígono. Soma, origem do primeiro e extremidade do último. Segue a regra. Ou então você pode somar pelo paralelogramo. Coloca o V1, origem na origem, colocou o V2. O que vai ser o vetor soma? A união dos dois. Repare que fica maior do que o V2. Beleza? Nesse caso, se você aplicar a lei dos cossenos, estou usando o processo paralelogramo, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2V1 V2, cosseno de zero. A abertura entre eles é 0 graus. Só que o cosseno de zero é 1. Quando você faz isso, fica S ao quadrado, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2V1 V2. Só que repare que isso é o produto notável. Olha só, isso pode virar S ao quadrado igual V1 mais V2 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Se você elevar ao quadrado, volta no anterior. E aí, o que você pode fazer aqui? Pode cortar o quadrado com o quadrado. Está quadrado dos dois lados. Logo, S é igual a V1 mais V2. Em outras palavras, o que você faz quando os vetores estão angulados 0 graus? Soma. Somou 30 com 40, você vai ter o quê? Resultante máxima, 70 unidades. E se eu agrupar os vetores com um ângulo de 180 graus? Então, origem com origem, eu abro os vetores até 180 graus. Ou então assim, ó, pode colocar a origem na extremidade, ó, angulado, polígono, 180 graus. Então, o que acontece? Pode ser feito assim, ou no caso aí V1 e V2, esse é o vetor soma, origem do primeiro e extremidade do último. Ou você pode fazer V1, V2, origem na origem, e aí você tem 180 graus entre eles. O vetor soma vai dar na direção em sentido do maior. E aí você tem o seguinte, aplica a lei dos cossenos. V1, V2, 2V1, V2, cosseno de quanto? 180. Só que o cosseno de 180 é menos 1. Você coloca, fica V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2V1, V2. Só que isso é V1 menos V2 elevado ao quadrado, produto notável. Corta o quadrado com o quadrado, o que você vai ter? O vetor soma é V1 menos V2. Em outras palavras, o que você faz quando os vetores têm sentidos opostos? Subtrai. E preserva o sentido do maior. Sempre. Nesse caso, a soma é chamada de mínima. Ela vai valer 10 unidades. 40 menos 30, 10 unidades. Terceiro caso, 90 graus. Vamos colocar os dois vetores mais uma vez, V1, V2. E eu vou agrupar pelo processo polígono. V1, V2, resultante. Está aí. Um triângulo retângulo. Ou então eu posso fazer pelo paralelogramo. V1, V2, traço as paralelas. O vetor soma é a mesma coisa. O ângulo entre eles agora, 90 graus. Opa, origem na origem. 90 graus. E aí o que eu vou ter? Teorema, lei dos cossenos. Aqui agora com cosseno de 90. O que é o cosseno de 90? É 0. 0 vezes 2V1, V2, 0. O que sobrou? S ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Ou seja, teorema de Pitágoras. Se você fizer as contas com esses dois vetores 30 e 40, você vai ter 50 unidades. Repare que a soma dos dois vetores deu 50 e não 70. Isso é importante. E 50 está entre 10 e 70, que é entre o mínimo e o máximo. Moçada, reforçando e fechando isso daí. Dois vetores podem estar angulados. Vou colocar no processo paralelogramo, ok? Podem estar angulados 0 graus, agudo, reto, obtuso, 180. Não tem outra situação. 0 graus, soma. Um mais o outro. 90 graus, teorema de Pitágoras. 180 graus, subtrai o maior do menor. Qualquer outro ângulo agudo ou obtuso, 30, 60, 45, 80, 110, 150 graus, lei dos cossenos completa. Está agrupado pelo processo paralelogramo, lei dos cossenos sinal mais. Está agrupado pelo processo polígono, lei dos cossenos sinal menos. Com isso, fechamos. Beleza? Isso é extremamente importante. Vai ser muito útil em várias frentes da física, como eu disse. Bem, existem situações especiais em vetores que vale a pena a gente comentar. Uma delas é a resultante nula. Imagina que eu tenho um triângulo equilátero e eu vou converter os lados dele em vetores. 1, 2. Tomei pelo polígono. O que vai ser o resultante? O outro lado. Repara uma coisa interessante. O triângulo é equilátero, V1 vale 30, V2 vale 30, o S vale 30. Vai lá na lei dos cossenos, com o sinal menos, você está somando pelo polígono, e joga para você ver. Vai dar S igual a 30, vai dar igual. Se, no caso, S igual a V1 mais V2. Se eu pegar um triângulo agora, equilátero, fizer uma soma de V1 com V2 e agrupar um V3 nesse sentido, repare que fechou. Não sobrou espaço aberto entre os vetores. Isso é uma soma igual a 0.
Se você tem um objeto sujeito a 3 forças, por exemplo, de mesmo valor e anguladas de 60 graus pelo processo polígono, a resultante é nula. O corpo fica em equilíbrio. Só que tem um detalhe, eu posso converter isso no processo paralelogramo. Aí fica assim, imagina uma partícula sujeita a 3 forças iguais, só que agora o ângulo entre elas é 120 graus. Lembre-se do que eu disse agora há pouco. A terceira força para baixo, angulado de 120 graus, a figura fica assim. E aí tem um detalhe importante. É muito comum em exercícios você ter 3 forças agrupadas já no paralelogramo, iguais e anguladas de 120. E aí eu já faço o resultante igual a zero, muita gente fica assim, de boca aberta. Como? Por quê? Porque se eu fizer a soma, por exemplo, desses dois vetores aqui, qualquer dois aqui, esses dois, por exemplo, pela lei dos cossenos com sinal menos, vou ter o seguinte, s ao quadrado, f ao quadrado mais f ao quadrado, mais 2ff cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio. Quando eu faço as contas, o 2 corta com 2, fica menos f ao quadrado. Um f ao quadrado positivo com um negativo, zero. Logo s ao quadrado igual a f ao quadrado, s igual a f. Em outras palavras, dois vetores iguais angulados de 120 graus no paralelogramo dá uma resultante que é o próprio vetor. E aí esse vetor, repare, ele deu vertical para cima. O que ele faz com o vetor que está para baixo? Zerou. Então esses dois deram essa resultante que anula essa daqui. A soma vai ser zero. Isso é bem interessante. Mais aplicações de vetores. Vamos supor que você tem o seguinte, uma situação já física. Tem uma bolinha de tênis, você arremessou ela contra a parede. Uma quantidade de movimento inicial de 20 kg/s por segundo. Essa é a quantidade de movimento da bolinha antes de bater na parede. Ela bate na parede e volta. E quando ela volta com a mesma quantidade de movimento. Quantidade de movimento final 20 kg/s por segundo. Ou seja, ela não perdeu energia ao bater na parede. Moçada, eu peço para você ΔQ. O que é delta na física? O que é? Final menos inicial. Se você fizesse algebricamente final menos inicial, 20 menos 20 daria quanto? Zero. Olha o que acontece na física. É vetor isso daí. Então, ΔQ é que? Final mais o menos Q inicial. O que você vai ter que fazer? Soma vetorial. Pega o Q inicial, que é 20, inverte o sentido, menos Q inicial igual a 20, e soma os dois vetores. O Q final mantém, o Q inicial você soma. Olha aqui que dá o vetor resultante. ΔQ igual a 40 kg/s por segundo. Faz sentido? Pode não fazer sentido algebricamente na sua cabeça, mas na física faz. E a coisa funciona. Muitas variações de movimento vetoriais são dadas dessa maneira. Isso é fundamental. Vamos alguns exercícios da apostila, página 61, link da apostila na descrição. Exercício 9, ele fala o seguinte, analisando a disposição dos vetores BA, CB, CD e DE, conforme a figura a seguir, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Moçada, repare, tem algo de estranho. Eu tenho aqui vetores que estão agrupados origem com origem, extremidade com extremidade. Olha só, se você acompanhar CD e DE, polígono. EA continua polígono, só que aqui agrupou com extremidade. Isso significa, se você reparar, CD mais DE mais EA, dá um vetor soma. É esse cara aí que está piscando para você. Só que tem um detalhe. Se você pegar CB e DA, você também tem que dar o mesmo vetor soma. Logo, eu posso escrever que CD mais DE mais EA tem o mesmo valor numérico, em soma, de CB mais BA. Logo, CD menos CB mais EA igual BA menos CD. O que ele fez? Ele só jogou de um lado para o outro o CB e o CD. Isso pode ser feito, não tem nenhum problema vetorialmente também. Logo, a resposta que tem isso aí, letra D de dado, belíssima questão. Outro exercício, o 4, fala o seguinte, sobre a composição dos vetores a seguir, podemos dizer que, moçada, repare, você tem V1 agrupado com V2 polígono, agrupado com V3, agrupado com V4, e a figura fechou. Logo, a soma vetorial desses caras é nula. Ou seja, V1 mais V2 mais V3 mais V4 igual a zero. Ótimo exercício. Letra B. Mais um exercício da apostila. Repare que é muito comum ele colocar exercícios usando quadriculado. Repare, na figura a seguir estão desenhados os vetores x e y. Esses vetores representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual é o módulo do vetor x mais y? Isso aqui é o módulo. Se você fosse calcular a resultante, está aí. S. O que você faz? Tem um triângulo retângulo de lados 4, 3. E é só jogar Pitágoras. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Vai ter que o S igual a 5 centímetros, letra B de bola. Bela questão. Muito bem, e para terminar, um último exercício, um exercício em que faremos uma aplicação prática da soma de vetores em física.
um exercício da Unesp sobre estática do ponto material, onde ele fala o seguinte: um professor de física pendurou um pequeno bloco pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula conforme a figura. Então tá aí a figura, fios, cordas, dinamômetro, um aparelhinho que mede força, um bloco dependurado, e ele fala o seguinte: em um dos fios que sustentava o bloco, ele acoplou um dinamômetro e verificou que, com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10 newtons. O peso em newtons do bloco pendurado é D. Moçada, é o seguinte, palavrinha-chave, equilíbrio. Bom, se está em equilíbrio, significa dizer o seguinte, que a somatória de forças nesse sistema é nula. Então você deve pensar da seguinte maneira. Primeiro você deve pensar no bloco. O bloco ele tem duas forças, a atração gravitacional, que é o peso, e a força no fio. Ele puxa a ponta do fio para baixo, ação, a ponta do fio reage no bloco para cima, ação. Como ele está em equilíbrio, esses dois vetores que têm a mesma direção em sentidos opostos, ou seja, estão formando aí 180 graus, tem que se anular. Então, o tamanho da atração T tem que ser igual ao tamanho do vetor peso, e aí é isso que eu quero. Agora, você vai fazer o seguinte, no ponto bifurcado, ou seja, nas amarras do cordão aqui, você vai desenhar as forças que atuam, que são 3, uma vez que você tem 3 fios. Então, se você representar novamente esse espaço, você vai ter tração T, que é igual ao peso, abaixo. Você vai ter a tração T1 nessa corda que está ligada ao ângulo de 60 graus, e a tração T2, que está ligada ao dinamômetro. A T2 nós temos, ela é de 10 newtons. Repare que nessa situação eu estou com os 3 vetores agrupados pelo processo paralelogramo, ou seja, origem na origem. E aí, por uma estratégia facilitadora, eu vou fazer a soma pelo processo polígono, onde, quando eu tenho 3 vetores com soma igual a zero, eu fecho um triângulo. E repare que eu tenho o ângulo entre esses dois fios como 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó, entre a tração T1 e a tração T2. Ele é de 90 graus. Então eu vou refazer a montagem. Desenho o vetor T, agrupo o vetor T1, processo polígono, fecho com T2. Lembrando que a soma tem que dar zero. Por isso que não sobra espaço aberto aí. E aí eu tenho que esse ângulo entre a tração T e o T2 é 60 graus. Repare que é fácil, olha só. Se você pensar na T2, ela está aqui, ó, com a horizontal ela forma 30 graus. Com a vertical, ela vai formar 60 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Então repare, aqui seria horizontal, 30 graus. Então esse ângulo é 60 graus. E aí, simples. Como nós temos T2 10 newtons, para poder calcular a tração T, repare que no triângulo nós temos o cateto oposto como T1, o cateto adjacente como T2, e a hipotenusa é T, uma vez que o ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então, simplesmente eu vou jogar o quê? Sabemos que T2 igual a 10 newtons, cosseno de 60 igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 60 é meio, cateto adjacente é T2, hipotenusa é T, que é o que eu quero. Aqui eu tiro que meio igual a 10 sobre T, ação igual ao peso igual a 20 newtons, letra D de dado, belíssima questão. Moçada, com isso fechei toda essa aula sobre vetores. Espero que vocês aproveitem. Agora é hora de quê? Praticar, resolver exercícios. Por hoje é isso. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer. Grande abraço e até a próxima.